Olá, gente boa! Meus santos e minhas santas, celebramos hoje o 4º domingo do tempo comum. Veja como o tempo passa e nos convida também a olharmos a realidade, o nosso contexto, onde estamos e como estamos vivendo essa boa notícia. É que a liturgia de hoje, ela nos convida a agradecer a Deus porque justamente a atividade de Jesus tem a finalidade de nos libertar do espírito do mal. Isso que nos mantém escravos. A palavra de Jesus, como tem o poder de chamar discípulos, tem também poder de vencer o mal. O primeiro efeito que a palavra tem sobre o discípulo e a discípula é libertá-los do espírito do mal. A celebração da Eucaristia é uma oportunidade para olharmos para a nossa vida, ver o mal que ainda há em nós e deixar a palavra de Deus penetrar mais fundo em nossa vida. No Evangelho de Marcos, logo após chamar os 4 primeiros discípulos, Jesus vai à sinagoga de Cafarnaum, em dia de sábado, e começa a agir como mestre. Lá ele ensina e realiza também o primeiro milagre. É o início da primeira semana messiânica de Jesus, que une ensinamento e práticas a serviço da vida do povo. Algumas pessoas duvidam da existência de Deus, mas ninguém duvida da existência do mal. Algumas pessoas, ainda que acreditem na existência de Deus, não acreditam no seu amor e no seu interesse por aquilo que acontece com a humanidade. Mas ninguém duvida da presença atuante do mal na história humana. Enquanto o mal é gritante, Deus parece calado. Enquanto o mal age explicitamente, Deus parece agir de maneira muito sutil. Enquanto o mal se impõe pela força, Deus parece se manifestar e agir nas coisas fracas e pequenas. Ninguém duvida da existência do mal e do estrago que ele faz no ser humano. Até mesmo a Sagrada Escritura fala da sua existência desde o livro do Gênesis, como por exemplo a serpente, até o livro do Apocalipse, o dragão. No entanto, o mal não é uma força estranha que se apodera de nós quando e como quer, sem o nosso consentimento. Ele entra onde nós permitimos que ele entre. Se ele causa estragos em nossa vida, é com o nosso consentimento e, em alguns casos, com a nossa colaboração. Além disso, o mal não é abstrato, mas muito concreto. Ele tem nome, endereço e firma reconhecida. Ele age concretamente através da política, de políticas que favorecem o desmatamento e atentam contra o meio ambiente. Ele se manifesta no mercado financeiro mundial, que controla todos os países. Ele vende suas ideias e faz a cabeça de muitos através dos meios de comunicação, em especial das mídias sociais. Ele age na política, na economia e por meio das religiões, porque age no coração das pessoas que organizam a política, a economia e a religião. Sem dúvida nenhuma, nos assusta perceber o quanto o mal é real e destrutivo no mundo em que vivemos. Mas o Evangelho de hoje nos traz uma boa notícia. Jesus é mais forte que o mal. Por escolher viver debaixo da autoridade do Pai, Jesus nunca se submeteu à autoridade espiritual do maligno.
Por escolher orientar-se pela verdade do Pai, Jesus nunca se submeteu justamente a viver essa realidade de submissão ao mal. Jesus nunca se deixou enganar pelas mentiras do maligno. E por esforçar-se em ordenar diariamente os seus afetos para viver segundo a vontade do Pai, Jesus nunca foi uma pessoa dispersiva. Nunca se tornou um joguete nas mãos dos seus afetos desordenados, permitindo que o mal se apossasse dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e da sua vontade. A cena do exorcismo na sinagoga ali de Cafarnaum nos coloca diante de dois homens. Jesus, um homem inteiro, senhor de si, e um homem possesso por um espírito impuro, um homem quebrado, desorientado, escravo da sua própria desordem interior. No momento em que Jesus ensina a palavra de Deus na sinagoga, o homem reage, literalmente grita com Jesus. As trevas se incomodam com a luz. Toda pessoa que se habituou a viver na escuridão se incomoda e fica agressiva quando a luz se aproxima dela. A reação agressiva desse homem diante do ensinamento de Jesus precisa nos ajudar então a perceber os movimentos interiores que se dão em nós quando nos colocamos diante de Deus e da sua palavra. Quem se habituou com a voz do maligno dentro de si vai perceber como estranha a voz de Deus em sua consciência e vai rejeitar essa voz. Da mesma forma, a pessoa que se habituou a orientar-se pela voz de Deus em sua consciência vai detectar imediatamente quando a voz do maligno falar com ela, tentando confundi-la e afastá-la da vontade de Deus. Se acontecer alguma vez de a palavra de Deus nos incomodar, o melhor a fazer é não rejeitá-la agressivamente, mas nos perguntar qual a razão daquele incômodo. O nosso coração é um abismo e o mal sabe onde se esconder dentro dele. Mas Jesus conhece as profundezas do coração humano. Seus olhos enxergam onde o mal está escondido dentro de nós e a luz da sua palavra precisa iluminar aquele espaço escuro onde o mal se sente confortável dentro de nós. Todos nós precisamos, vez ou outra, ser exorcizados. Todos nós precisamos nos sentir incomodados, não com a presença de Jesus, mas com a presença do maligno, que tem se alojado ou em nossas ideias e pensamentos, ou em nossos sentimentos e afetos, influenciando algumas das nossas atitudes. O pior que pode nos acontecer é nos identificar com o mal, de modo que a sua presença dentro de nós não mais nos incomode. Na sinagoga de Cafarnaum, o espírito impuro gritou com Jesus, seja para tentar imitá-lo, seja para não ouvir a sua palavra. Mas Jesus nunca se intimida e nem se cala diante do maligno. Ele lhe disse firmemente, cale-se e saia desse homem. Porque o Pai deu ao seu Filho o poder de libertar, curar e salvar todo ser humano, Jesus não precisa, e nem precisou fazer nenhuma oração de exorcismo sobre o possesso. Bastou ordenar ao espírito maligno que se calasse e saísse daquele homem. E o espírito obedeceu a Jesus. Seja qual for o mal que nos afeta hoje, se é uma doença que nos possui, se é um vício, um desvio de caráter, uma obsessão, uma compulsão,
precisamos confiar que Jesus tem o poder de nos livrar e de nos dar autonomia para que recuperemos a nossa capacidade de nos responsabilizar pela vida e de não admitir que o maligno se aposse da nossa liberdade de escolha. Uma última palavra. Ninguém se livra de um vício atirando-o pela janela, mas fazendo-o descer degrau por degrau. Muitas pessoas desistiram de readquirirem autonomia sobre si mesmas por serem imediatistas e desejarem ser libertas instantaneamente do mal que se alojou dentro delas. Acontece que a desintoxicação é um processo custoso que exige daquele que está intoxicado perseverança e seriedade no seu desejo de se libertar. Ninguém se liberta da possessão que o adoece e destrói recorrendo a um simples passe de mágica ou a um ritual de exorcismo prático, instantâneo e barato. Além disso, precisa aos poucos voltar a se habituar com sua saúde, com a sua autonomia diante das escolhas que tem para fazer em relação à sua própria vida, responsabilizando-se perante sua existência ao invés de transferir essa responsabilidade para um suposto espírito maligno que a domina. A palavra dos escribas enfatizava o pecado do povo. A palavra de Jesus enfatiza a autoridade para curar e libertar o povo de seus males. A palavra da salvação, por isso, foi bem acolhida. O reino é devolver a dignidade da vida aos excluídos e marginalizados. Isso vai se manifestar nas ações seguintes de Jesus. As pessoas estão doentes? Jesus cura. As pessoas estão possessas e endemoniadas? Jesus as liberta. As pessoas estão em pecado? Jesus perdoa. Este é um ensinamento novo que restaura a vida das pessoas. Hoje estamos cansados de tantas palavras em nome de Jesus, que não produzem efeito. Nossa pregação precisa ir ao encontro da vida, que seja uma palavra que leve esperança e seja a boa notícia do reino de Deus. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me imaginando o lugar, a sinagoga de Cafarnaum. Peço ao Senhor aquilo que quero, identificando-me com os ouvintes e com o endemoniado, e peço para experimentar o poder da sua palavra no meu coração para me libertar do inimigo. E buscando tirar proveito, vejo, escuto e observo as pessoas, quem são, o que dizem e o que fazem. Comparo as reações do endemoniado com as minhas diante então da palavra do Senhor. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.